Você já teve uma crise de ansiedade intensa, uma crise de pânico, sentiu aquela dor no peito intensa e ficou com medo de estar tendo um infarto? Meu nome é Dr. André Luiz Nobre e esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Então, você já sentiu aquele aperto no coração, aquela angústia, aquela dor caminhando para o braço, indo para o pescoço? Aquele aceleramento, aquela sensação ruim que você jurava e tinha certeza que era um infarto e ao procurar um serviço de saúde, por exemplo, uma orientação, descobriu que se tratava de uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, por exemplo? Vou te mostrar no vídeo de hoje alguns parâmetros que levam o médico a interpretar se isso aí é uma crise de ansiedade, com descarga de adrenalina, por exemplo, ou é uma situação que envolve o risco maior de você estar infartando. Fica com a gente até o final. Então é o seguinte, situações de estresse, elas sempre vão desencadear descargas de hormônios que nos preparam para combater essa situação. Por exemplo, o hormônio adrenalina, ele vai nos fazer algumas adaptações para que a gente lide com isso. Por exemplo, ele faz a nossa pupila ficar menor, esse hormônio faz o nosso coração acelerar para levar sangue para mais locais do corpo, levar sangue para os membros inferiores. E adaptações dessa forma vão nos fazer lidar com a situação do medo, a situação de estresse. Mas algumas pessoas não têm um controle adequado, não porque elas têm culpa disso, mas mesmo porque elas têm alguns transtornos, como a própria síndrome do pânico ou transtornos de ansiedade, que vão desencadear descargas muito grandes de adrenalina no corpo dessas pessoas. E muitas vezes esses sintomas vão ser idênticos a sintomas decorrentes de um infarto. Quais são os sintomas do infarto? Aquela dor muito típica, aquela dor em aperto ou opressão aqui do lado esquerdo do peito. Você não consegue identificar o local que ela começa. Ela caminha para o braço esquerdo, ela caminha para o pescoço e para o queixo. Ela pode caminhar para as costas, ela pode vir junto ali de uma suadeira, de uma tontura. Então, muitas vezes, esse tipo de dor pode simular um infarto em uma pessoa que tem pânico. Como diferenciar? A primeira dica aqui é a gente ter muita consciência dos nossos fatores de risco. Então, por exemplo, eu estou acima do peso, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu me alimento mal, eu realmente estou tendo uma vida emocional muito ruim, dormindo mal, sobrecarga no trabalho, cobranças em excesso no trabalho. Eu, por acaso, parei de tomar um remédio importante para o controle do meu colesterol. Eu estou há muito tempo sem fazer exercício físico. Eu já tive uma doença cardíaca prévia, eu já fiz uma angioplastia. Nessas pessoas, não dá para se diferenciar uma síndrome do pânico de um quadro de infarto, a não ser que essa pessoa vá ao serviço de emergência. Então, você que tem muitos desses fatores de risco, já tem que se atentar, que fica muito difícil identificar uma crise de ansiedade pura de um risco de infarto. Ao chegar ao pronto-socorro, ao serviço de emergência, ao pronto atendimento, o médico ele também terá que fazer uma estratificação de risco para identificar se você tem um risco baixo, médio ou alto para estar tendo um infarto. Muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de já resolver o problema assim que se chega ao hospital. E muitas vezes isso não acontece. Você pode estar tendo um infarto em evolução e vai requerer, por exemplo, dosar aquelas enzimas cardíacas, aquele exame de sangue, de tanto em tanto tempo, de tanto em tantas horas, de acordo com o protocolo do hospital. Então não adianta ficar nervoso, é chegar e tentar se adaptar àquela rotina do protocolo do hospital. Então vem aqui falar que é muito importante identificar esses fatores de risco no momento de uma crise ali que você tenha dúvida, é ansiedade, é infarto. Assim que se identifica ou se desqualifica a questão do infarto, por meio, por exemplo, de nenhuma alteração de eletrocardiograma, nenhuma alteração naquela curva de exames de sangue, nenhum exame de sangue alterou, mesmo você tendo fatores de risco ali, você vai ser liberado do hospital com a solicitação de algum exame que a gente fala que é algum teste de esforço para identificar
se em uma outra condição você pode ter alguma obstrução de alguma artéria. Por exemplo, a solicitação de um teste ergométrico, a solicitação de uma angiotomografia de coronária, de um ecocardiograma de estresse. Então, muitas vezes, está tendo ali crises que você suspeita que é ansiedade. Foi descartado no pronto-socorro seu infarto agudo naquele momento. Isso não termina o problema. Você vai ter que fazer um exame para falar que você não tem a situação. É um teste ergométrico, é uma tomografia das artérias do coração. Aí sim, seu médico vai poder ter uma definição correta da sua situação. Terminou por aí? Ainda não terminou. Aquelas pessoas que têm fatores de risco, elas têm que tratar esses fatores de risco. Então você tem diabetes, não está controlada? Tem que controlar. Tem metas de exames de sangue para se atingir. Tem um colesterol alto, não está controlado? Tem metas de exame de sangue também para se atingir. Você está sedentário? Não tem jeito. Você vai ter que iniciar uma atividade física. Então, muitas vezes, esses picos de estresse, essas descargas de adrenalina, essa situação de ansiedade, é como se fosse a ponta do iceberg de um problema maior na vida de cada um de nós, que vai implicar realmente em mudar o hábito, em fazer mais exercício, em melhorar a alimentação, controlar melhor a pressão, às vezes parar de fumar, tomar o remédio certo. E aí, essa distinção entre ansiedade vai ter sido só o início de uma mudança mais geral na sua vida.